Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos agora dar início a uma nova semana, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês esses dias, que vocês possam ter muita paz, muita alegria, que vocês possam ter força, né, para vencer todos os problemas. Eu sei que a gente enfrenta muitos problemas, muitas dificuldades, né? Mas com a força do Senhor a gente consegue. Então, eu espero que todos estejam com essa força, com essa alegria, com esse entusiasmo, muito, 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 muito bem, com tudo, né, que vocês estão fazendo aí em casa. Sei que já faz algum tempo que nós estamos nas nossas casas sem poder ir para a escola, mas a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar o melhor daquele momento. Então, nesse momento que vocês estão em casa, tentem aproveitar o melhor que vocês puderem tirar desse momento, tirem para vocês. Olhem, procurem sempre olhar para o lado bom. Não fique olhando só para o problema, só para aquilo que é ruim, porque coisas ruins sempre vão acontecer, assim como também as coisas boas. E se a gente ficar parado pensando só nas coisas ruins, a gente deixa de aproveitar também as coisas boas, ok? Então, um cheiro no coração de cada um abraço. Eu espero, gente, muito, muito, muito que a gente ainda possa estar junto esse ano, principalmente vocês, que é uma turma que vai sair da escola. Eu espero que nós possamos nos encontrar ainda, possamos nos confraternizar, né, antes de vocês partirem para um novo desafio na vida de vocês. Mas com fé em Deus vai dar certo, né? Nós temos muita confiança, muita fé. E quem tem fé sempre alcança, sempre vence. Gente, rapidinho, vamos fazer a correção do nosso exercício da página 246. Então, pega o seu livro, caderno, pega o seu material e vamos rapidinho. Então, eu quero que vocês prestem atenção, não coloquei a resposta no vídeo, então preste atenção, escuta bem, faz essa correção corretamente. Na primeira questão, na página 246, ele vai trazer um enunciado, né, mostrando algumas substâncias químicas. Eu não vou ler porque vocês já leram. Na letra A diz assim: essa reação que ele colocou aí na questão pode ser representada pela equação mostrada abaixo. Faça um balanceamento dela. Então, aqui ele colocou a equação, né, que é a representação de uma reação, e pediu para vocês fazerem um balanceamento. Lembrando que a nossa forma de balancear é por tentativa. Tentativa, eu vou tentar vários números até dar certo, né? Até a quantidade de reagente se tornar igual à quantidade dos produtos. Então, aqui nesse balanceamento, você vai colocar um 2 nesse primeiro quadradinho e um 3 no segundo quadradinho no produto. Fazendo isso, você vai perceber que a quantidade de reagente é igual à quantidade de produto. Lembrando que a separação dos reagentes do produto é feita através de uma seta. Então, NaN3 é o reagente. Na mais N2 é o produto, ok? Então, a resposta é 2 no primeiro quadrado, 3 no segundo. Assim, nós vamos ter a quantidade igual. Sobre as características da reação química apresentada, complete a frase, na letra B. Na reação de decomposição ou análise, o reagente composto pela azida é decomposto em sódio e gás nitrogênio, ok? Segunda questão. Aí ele traz o enunciado, ele tem um teste 1, tem um teste 2, tem um teste 3. Aí ele pede para você ligar. Lá no final tem teste 1, teste 2, teste 3, e para você ligar para o que ocorreu. Então, teste 1, você vai ligar para temperatura na qual a reação ocorre. Teste 2, superfície de contato entre os reagentes.
Teste 3, presença de catalisador, ok? Na página 247, é o seguinte, vamos lá? Gente, eu estou indo rápido, mas depois vocês podem voltar no vídeo. Nas reações químicas, duas ou mais substâncias reagem formando o quê? Duas substâncias reagem formando uma nova substância. A quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos de uma reação química deve ser a mesma para que ela esteja balanceada. Por isso, ao representarmos as reações químicas por meio de equações, devemos fazer o balanceamento. Por exemplo, na reação a seguir da combustão do propano, aqui ele pede novamente para você fazer o balanceamento. Aí você vai colocar no quadradinho primeiro, o quadradinho vazio que tem aí, você coloca 5. E no quadradinho dos produtos, você coloca 4. E assim você completa. As reações químicas podem ser classificadas como de adição ou síntese, de decomposição ou análise, de simples troca ou deslocamento, ou reação de dupla troca. Os 4 tipos. Não esqueçam, viu? Isso com certeza eu vou cobrar de vocês depois. E a última diz assim: as reações químicas podem ser reversíveis, quando os produtos voltam a formar os reagentes, e irreversíveis, quando elas ocorrem somente em um sentido. Alguns fatores, como a superfície de contato entre os reagentes, a temperatura e a presença de catalisador, podem alterar a velocidade das reações. Foi o que nós vimos nas experiências da última aula. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, professora, a senhora respondeu a segunda questão, não entendi. Respondeu tal questão, não entendi. Manda aí no privado, manda aí no grupo que nós vamos tirar a dúvida, ok? Então, agora, meninos, nós vamos começar um novo conteúdo, que é Introdução à Genética, que está na página 248 do livro de vocês, ok? Então, agora nós vamos estudar a genética. A genética, meninos, é a ciência que vai estudar a hereditariedade. Todos nós percebemos que as pessoas, elas são diferentes, né? Cada nação, cada lugar traz em si, as pessoas trazem em si características diferentes. Nós temos pessoas que são mais claras, pessoas que são mais escuras, pessoas que têm o cabelo liso, pessoas que têm o cabelo enrolado. Nós temos pessoas altas, pessoas baixas, pessoas com várias características diferentes. E essas características, nós observamos que elas são passadas de geração para geração. Por exemplo, lá na China, lá no Japão, todas as pessoas de lá têm uma característica diferente, né? No seu rosto, na sua maneira de se expressar, no seu jeito. Elas têm características diferentes. Então, a genética é essa ciência que vai estudar como essas características elas são transmitidas de pai para filho, de uma geração para a outra. Por exemplo, eu sou formada a partir das características do meu pai e da minha mãe. Você também, você foi formada a partir das características do seu pai e da sua mãe. E a ciência que vai estudar como isso aconteceu, como a transmissão dessas características aconteceu, é a genética. Então, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade, a transmissão de características de uma geração para outra. Hereditariedade está falando de herdar. Como você herdou a característica do seu pai ou da sua mãe? E muitas vezes a gente tem pessoas que herdam mais características do pai ou mais características da mãe. Como que isso acontece? Muitas vezes também a gente herda características dos avós. Eu conheci um menino que os pais desse menino, eram bem moreninhos. E o menino nasceu bem branquinho. Então, ele nem herdou a característica do pai nem da mãe. Mas aí a genética vai nos mostrar que ele herdou de um avô. Então, isso também é possível. Então, é uma ciência muito interessante, né? Legal de se estudar.
E para iniciar o estudo da genética, nós temos que relembrar o conceito da célula, né? As partes principais de uma célula. Eu coloquei essa célula animal. Vocês lembram? Nós já estudamos as 3 partes principais da célula, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, é na célula, dentro da célula, que está uma estrutura que carrega as características hereditárias, as características de um indivíduo, que é o núcleo, gente, olha, é no núcleo que está o DNA. O DNA, é no DNA que estão todas as nossas características. E o DNA está no núcleo da célula, ok? Não esqueçam. Onde estão todas as características de um ser vivo? Estão no DNA. E onde está o DNA? Está no núcleo da célula. Aqui vocês estão vendo aqui o núcleo, aqui no centro, pois no núcleo existe uma substância chamada DNA, que é onde estão as nossas características. Eu coloquei esse outro desenho, que é mais ou menos a estrutura do DNA dentro da célula, dentro do núcleo da célula, né? Então, o DNA ele tem mais ou menos essa estrutura, ok? Bem, o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, e aí a sigla dele é DNA. E qual é a função dele? Ele é responsável por armazenar e transmitir todas as informações genéticas para as células filhas. E quem estudou, quem pesquisou e quem trouxe, né, o entendimento do modelo do DNA como dupla hélice foi James Watson e Francis Crick. Então, eles pesquisaram outros pesquisadores, eles estudaram outros artigos, outras pessoas que também pesquisavam DNA, e aí, baseado nas suas pesquisas, né, nos seus estudos, ele chegou à conclusão do formato, da estrutura do DNA no modelo de dupla hélice. E esse DNA, que é uma estrutura onde tem todas as nossas informações, ele é uma fita de dupla hélice muito grande. Mas nem todas, em toda a fita, não há transmissão de caracteres. Pedaços dessa fita de DNA em pedaços dessa fita estão as características que são transmitidas. E esse pedaço, onde estão as características que vão ser transmitidas, nós chamamos de genes. Então, genes é a sequência na fita de DNA que codifica e determina as características do organismo. Então, é a unidade fundamental da hereditariedade. Então, pensem aí no DNA como uma fita de dupla hélice enorme. Vamos imaginar aí 10 metros de fita dupla hélice de DNA. Então, nesses 10 metros, nós vamos encontrar pedaços, sequências, onde estão as características que serão codificadas, que serão determinantes para a característica de um organismo de um indivíduo. Então, aqueles pedaços na fita de DNA, nós chamamos de genes, que é onde exatamente estão as características que serão herdadas. Ok? Deu para entender, gente? Porque às vezes a gente confunde DNA e genes. DNA é a fita de dupla hélice, toda a fita. E os genes é o pedaço da fita ou a sequência da fita de DNA onde será codificado, onde está a característica que será transmitida. Bem, todos os seres vivos, e nós também seres humanos, nós temos um cariótipo.
que é o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e números característicos. A morfologia desses cromossomos é constante para a espécie, entretanto, o número pode variar em casos de alterações cromossômicas. Cada ser vivo ele tem um cariótipo. Cariótipo, ele tem um tipo de DNA, de DNA. Porque o cromossomo que vocês estão vendo aí, na verdade, é onde está o DNA. O DNA está no cromossomo. Então, cada indivíduo, cada pessoa vai ter uma sequência específica de cromossomo, o DNA. Eu coloquei esse exemplo aqui, essa imagem, mostrando o cariótipo humano. Nós, seres humanos, todo ser humano, ele tem esse cariótipo. Esse cariótipo humano é formado por 23 pares de cromossomos, que no total dá 46. Vocês estão observando aí, ó? Tá até numerado. Primeiro parzinho, segundo parzinho, terceiro, quarto, quinto, até o 22 e o 23, porque o 23 é o par de cromossomo que vai definir o sexo, né? Você vê X e Y. Quando está aí X e Y, quer dizer que ele vai ser homem, né? No sexo masculino. Então, o cariótipo humano, ele tem esse modelo. Ele é formado por 23 pares de cromossomos. Dependendo da espécie, nós vamos ter uma quantidade diferente e uma morfologia, uma estrutura diferente, um formato diferente. O nosso, segundo pesquisas microscópicas, chegou a essa conclusão, que os nossos cromossomos estão organizados mais ou menos dessa forma, né? Ok? Então, cariótipo é como aqueles cromossomos estão organizados no núcleo da célula. Bem, a primeira pessoa que estudou, não de forma assim específica o nome genética, mas que estudou os fundamentos que hoje organizam a genética, foi Mendel. Mendel, ele estudou como que as características eram transmitidas. Na sua época, ele era um monge, na época que ele estudou, ninguém deu valor aos seus estudos. Mas depois de muitos anos, quando começaram a pesquisar mais a fundo a genética, perceberam que tudo que ele havia feito realmente demonstrava os princípios da genética. E por isso ele foi considerado o pai da genética. Então, todos os seus experimentos explicam o mecanismo de transmissão hereditária. O que ele fez, meninos? Ele usou ervilhas para falar sobre essa hereditariedade. Então, ele pegou ervilhas, plantou. Por que ele usou ervilha? Porque era de fácil cultivo, realizava autofecundação, possuía um curto ciclo reprodutivo e apresentava muita produtividade. Então, a ervilha tinha essas características, por isso que ele escolheu a ervilha. Então, o que ele fez? Ele realizou cruzamentos entre as ervilhas. Primeiro, ele realizou cruzamentos de ervilhas que ele considerou puras. O que para ele que era uma ervilha, uma linhagem pura. Era uma linhagem onde, por várias gerações, elas produziam ervilhas com as mesmas características. Ele cruzava várias e várias vezes, 6 meses, cruzando os mesmos tipos de ervilha, e ao final as ervilhas saíam com as mesmas características, sendo assim, eram consideradas ervilhas da linhagem pura. Depois ele começou a realizar o cruzamento de polinização cruzada. Ele começou a pegar uma ervilha de linhagem pura com uma ervilha que já não era de linhagem pura. O procedimento consistia, por exemplo, de tirar o pólen de uma planta com sementes amarelas e depositá-la sob o estigma de uma planta com sementes verdes. As características observadas por Mendel foram cor da planta, da flor, posição do caule da flor,
cor da semente, textura da semente, forma da vagem, cor da vagem e altura da planta. Então, essas são as principais características que ele observou. Ele cruzava as plantas e observava as características que a geração seguinte trazia. Se as características fossem as mesmas durante várias gerações, aquela linhagem era considerada pura. Se durante as gerações aquelas características mudassem, então aquelas plantas não eram consideradas puras. Com seus experimentos, Mendel chegou à seguinte conclusão, que é considerado a primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. O que essa lei dizia? Cada caráter é cada característica, né, daquele indivíduo, daquela planta, daquele ser, cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, ele chegou a essa conclusão. Quando Mendes chegou a essa lei, que ele chama de lei da segregação dos fatores, da separação, segregação fala de separação dos fatores, ainda não tinha-se ideia, pensamento, né, conhecimento de genética. Hoje, como já se tem o conhecimento de genética, esses fatores são chamados de genes, ok? Então, são chamados de genes. Então, cada caráter é determinado por um par de fatores, um par de genes, que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Aí eu coloquei esse exemplo, que exemplifica essa primeira lei de Mendel. Olha só. Ele cruzou, o X aqui significa cruzou, ervilhas de cor amarela com ervilhas de cor verde. E aí, nesse cruzamento, nesse primeiro cruzamento, que é chamado de geração, que forma a geração F1, concluiu-se que nessa primeira geração vamos ter uma sequência apenas de ervilha amarela. Toda a geração será amarela. Por quê, gente? Olha só, no cruzamento ele disse que um caráter, uma característica, ela separa. Deixa eu ver bem que onde está o meu lápisinho. Pronto, vem aqui o cursorzinho. Aqui, ó, nós temos duas características, vezão, vezão. Prestem atenção. Então, aqui eu tenho dois fatores, né? Um par de fatores, dois fatores. Vezão, vezão. V maiúsculo, a gente chama de vezão, vezão. E aqui, nós temos também dois fatores, vezinho, vezinho, dois V minúsculo. Vezinho, vezinho, ele vai dar a cor verde. O vezão, vezão, vai dar a cor amarela. Ele distinguiu dessa forma, ele usou letras. Gente, essas letras, elas são aleatórias, viu? É só para a gente entender melhor. Bem, quando ele cruzou a cor amarela com a cor verde, ele formou a geração F1. Então, ele fez o que nós chamamos de autopolinização. Ele pegou dois elementos da primeira geração, no caso, vezão, vezinho, e cruzou entre si, vezão, vezinho. Nesse cruzamento, que formou a geração F2, que é a segunda geração, nós já obtivemos a presença de três sementes amarelas de ervilha e uma verde. Então, a terceira geração veio na proporção 3:1, ok? Então, com essa experiência, ele percebeu que
As características, embora não tenham sido demonstradas na primeira geração, no caso da característica verde, foi demonstrada na segunda geração. Então, com isso, o que nós vamos aprender nesta lei? Que nos par de fatores, ou par, né, de genes, nós vamos ter o dominante, que no nosso caso aqui vai ser a cor amarela, que é representado pelo Vzão, Vzinho, é a cor dominante. E nós vamos ter também a cor recessiva, que é representado pelo Vzinho, Vzão, que é a cor verde. Bem, o Vzão e o Vzinho são os gametas, que serão responsáveis pela transmissão das características. Quando é manifestado Vzão, Vzinho, como o Vzão é dominante, a cor vai ser a cor do Vzão, que no nosso caso aqui é amarela. Se o gene for Vzinho, Vzinho, o que vai manifestar é a cor verde, porque Vzinho é recessivo, ok? Quando o parzinho for de genes iguais, Vzão, Vzão, ou Vzinho, Vzinho, eu digo que eles são homozigoto. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, homozigoto. Se o parzinho for formado por um Vzão e um Vzinho, como os dois são diferentes, um é dominante e o outro é recessivo, eu chamo de heterozigoto. Hétero, diferente. Homo, igual. Vzão, Vzinho é heterozigoto. Como o dominante é o Vzão, quando aparece um par onde tem um Vzão e um Vzinho, a cor que vai prevalecer é a cor do dominante. No nosso caso aqui, seria o amarelo, que é representado pelo Vzão. Ok? Bem, eu coloquei aqui mais ou menos como acontece o cruzamento. Vamos aqui fazer o cruzamento da altura das plantas, né, de ervilha. Então, Dzão, Dzão para altura, para planta alta, Dzinho, Dzinho para planta baixa, planta anã. E aí eu vou cruzar, gente. Olha como é que acontece o cruzamento. Preste atenção na seta. Dzão cruza com Dzinho. Dzão cruza com o outro Dzinho. Essa primeira letra vai cruzar com as duas letras. Ficará Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. A segunda letra, do mesmo jeito. A segunda vai cruzar com a primeira e depois cruzar com a segunda. Como vocês veem aí, olha. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. O que foi que eu fiz? Cruzei as duas sementes. Como que aconteceu? O primeiro D se ligou aos dois D. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. O segundo Dzão, do mesmo jeito, se ligou aos dois Dzinho. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Ok? Coloquei outro também para vocês. Agora, eu peguei dois representantes dessa geração. Vocês estão observando aí que nessa geração apareceu só Dzão, Dzinho. Peguei duas, olha, Dzão, Dzinho, cruzando com Dzão, Dzinho. Qual foi o resultado? Vamos lá. Dzão com Dzão, tá aqui. Dzão com Dzinho, tá aqui. Vou pegar agora o segundo. O segundo não é Dzinho? Dzinho com Dzão. Aí eu coloquei o Dzão primeiro para ficar melhor de nós entender. Mas aqui a ordem não vai atrapalhar, viu?
Então, Dzão, Dzinho. E aí eu peguei de novo o segundo com o segundo daqui. Dzinho, Dzinho. Formou o que, gente? Dzão, 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 Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzinho. Nesse resultado, eu vou ter 3 plantas altas e uma planta baixa. Por quê, professora? Porque o desão, toda vez que tiver maiúsculo, é dominante. E o dominante é planta alta. Então, aonde estiver dominante, a planta é alta. No caso, aqui, aqui, aqui. Aqui não tem desão. Tem só desinho, desinho. A planta é anã. Entendeu? Bem, aqui eu tenho um homozigoto dominante e aqui eu tenho um homozigoto recessivo. E aqui eu tenho 2 heterozigotos. Ok? Então, gente, hoje nós vamos encerrar por aí, né, com os cruzamentos. Sei que é um assunto novo para vocês, mas não é uma coisa muito complicada. Façam a leitura agora do livro, revejam novamente o vídeo, se for preciso, e coloquem as dúvidas aí, que nós vamos tirar todas. Na próxima aula, eu vou continuar e vou explicar mais ainda este conteúdo. Então, tchau e até a próxima aula e que Deus abençoe a todos.